Aretha estava completamente apaixonada pelo Trevor, jardineiro do Duque Henrique. Mas como resistir àquele sorriso enigmático e encantador? E como não desfrutar das carícias pecaminosas com que ele explorava o seu corpo de jovem inexperiente dos prazeres carnais? Isso era sedutor demais para a jovem Aretha. Quando ele a beijava, o mundo girava e os seus sentidos se perdiam no meio a uma profusão de desejos, os quais eram deliciosos. Foi durante um passeio solitário pelo jardim do castelo do Duque que ela conheceu Trevor, o jovem e encantador jardineiro. Trevor, com seu olhar intenso e alma inquieta, parecia ser a resposta para todos os seus desejos reprimidos e ela não pôde mais ignorá-lo. 20 anos antes desse encontro amoroso, uma tragédia havia ocorrido. Nos ventos cortantes das montanhas de Sirion, a princesa Catarina, com o coração transbordando de angústia, olhava para o cesto de palha onde o seu filho repousava. O futuro dele era incerto, mas seria mais seguro deixá-lo ali do que vê-lo assassinado. Caso não pudesse reencontrá-lo logo após o ataque dos invasores em seu reino findar, sabia que seu filho cresceria e mudaria de aparência, mas a marca de nascimento que ele trazia no bracinho certamente a faria reconhecê-lo. O recém-nascido dormia tranquilo, alheio à tragédia que o cercava. As mãos de Catarina tremiam enquanto ela o depositava cuidadosamente, tentando não fazer barulho. Cada respiração dela parecia um lamento, cada gesto um sacrifício. No fundo dos seus olhos, as chamas da perda queimavam. O reino estava sendo invadido, a vida de sua família corria perigo e ela, incapaz de salvar todos, tomara a decisão mais difícil. A salvação dele será a minha última esperança, murmurou para si mesma como se procurasse consolo nas palavras, mesmo sabendo que isso era apenas um eco do vazio que a consumia. A princesa se afastou lentamente do cesto, mas não sem antes sussurrar uma promessa. Um dia encontrarei você, e quando isso acontecer, o reino será seu novamente. Eu vou salvar você, meu filho. E com essas palavras, ela se perdeu nas sombras da noite. 20 anos depois, Aretha Roberts estava prestes a perder sua liberdade. Seu pai, o conde Ivan Roberts, impusera-lhe um casamento sem amor com o duque Henrique Taylor. Um casamento para fortalecer os laços políticos e garantir uma posição superior na corte. Mas, no fundo, Aretha se revoltava contra aquela obrigação que a aprisionava e seu coração já estava dado a outro. Nos encontros furtivos sob o céu estrelado, onde os ventos se entrelaçavam com seus suspiros, ela encontrou a liberdade que tanto ansiava. Trevor era o seu refúgio, sua tempestade e sua calmaria, tudo ao mesmo tempo.
E, mesmo sabendo que seu amor era proibido, ela se entregava a ele com uma paixão avassaladora. Não podemos continuar assim, Aretha, disse Trevor certa vez, sua voz grave e tensa. Seus olhos estavam marejados e ele parecia ter o coração dividido. Eu não posso ser o motivo de sua vergonha. Aretha o encarou com uma dor silenciosa. Eu não tenho escolha, Trevor. Não há vida sem você. Este amor é tudo o que eu tenho agora. O medo de ser descoberta tornava seus momentos juntos ainda mais preciosos, mas também mais perigosos. A cada passo que davam, mais longe estavam da aceitação e da paz. Mas o que poderiam fazer? O amor deles era como uma chama em um vento forte, tentando resistir, tentando não se apagar. Chegou a noite da festa de noivado de Aretha e do Duque Henrique. O castelo do Duque estava em pleno apogeu. A alta sociedade e a rainha de Sirion estavam presentes nas salas iluminadas por candelabros de prata. Algumas pessoas dançavam e outras conversavam animadamente, enquanto Aretha se afundava na escuridão do jardim nos braços de Trevor. O noivado, marcado para aquela noite, era uma cruel sentença de solidão para ela. As palavras de seu pai ecoavam em sua mente. Este casamento é seu dever, não o seu desejo. Trevor a apertava contra o seu peito, seus dedos acariciando suavemente seus cabelos. Eu te amo, Aretha, ele disse quase em um sussurro. Mas não posso fazer você renunciar ao seu destino. Seu pai e o Duque não aceitarão a nossa união. Aretha ergueu o rosto, seus olhos cheios de lágrimas. E você? O que vai acontecer conosco? Eu sou apenas um jardineiro, Aretha. Um homem sem posição social. Você é a filha do conde, destinada a se casar com o duque. Eu não posso lutar contra isso. No entanto, o destino tinha outros planos. O duque Henrique, desconfiado da ausência de sua noiva, foi procurá-la. E ao vê-los juntos, seu olhar se incendiou de ódio. Ele sabia o que deveria fazer. Tomado pela raiva, arrastou-os para o salão principal, onde todos os olhos estavam voltados para os dois, agora envergonhados e derrotados. Henrique, com gestos violentos, humilhava Trevor. Aretha, aos prantos, pedia ajuda ao pai e a todos os presentes. No entanto, ninguém os ajudava. Trevor estava abatido não pela humilhação que passava diante dos nobres, mas pela vergonha imposta a Aretha. Naquele momento, ele se arrependeu de ter se apaixonado por ela, pois vê-la sendo humilhada pelo duque, sem ele poder defendê-la, foi sofrido demais. Vejam todos a jovem que foi oferecida para ser minha esposa.
Todos aqui certamente a consideravam como casta e pura, porém ela não passa de uma mulher vulgar e traidora. O duque gritava, promovendo um grande espetáculo para os olhos curiosos de todos. Areta olhava para o pai, suplicando misericórdia. Pai, nós não fizemos nada demais. Apenas nos amamos. Ajude-nos. Não permita que o duque machuque Trevor, por favor. O pai, envergonhado, abaixou a cabeça e não deu uma palavra sequer a favor de sua filha. Então, com o chicote nas mãos, pronto para desferi-lo contra Trevor, o duque se sentia poderoso e todos aguardavam o momento das chibatadas. A rainha Catarina achou a exposição do romance de Areta e de Trevor uma vergonha desnecessária, pois acreditava que o duque não precisaria tornar o acontecimento um espetáculo, mas era a vida dele e ela não tinha o direito de intervir. O silêncio de todos e os olhares voltados para a degradante cena de Trevor sendo preparado para ser chicoteado no meio do salão era um espetáculo de vergonha e de degradação moral para Trevor e Areta. Quando a camisa dele foi rasgada, surgiu o sinal em seu braço. A rainha olhou espantada, pois o sinal, uma marca distinta, era o mesmo que ela lembrava, o mesmo que ela havia buscado por toda a sua vida. Parem! Ele é meu filho! Catarina exclamou, a voz tremendo. A sala ficou em absoluto silêncio enquanto a verdade se fazia presente, como um feixe de luz atravessando a escuridão. Areta olhou para Trevor e pela primeira vez viu-o como ele realmente era. Não um simples jardineiro, mas o príncipe perdido de Sirion. O vento soprava mais forte naquela noite, mas algo mudou no coração de Areta. Ela não sentia mais medo, mas uma imensa certeza. Trevor, o homem que ela amava, agora era seu igual. A rainha retirou o chicote das mãos do duque, dizendo: não encoste as suas mãos no príncipe de Sirion. E virando-se para ele, perguntou: você é filho adotivo, não é? Sim, Vossa Majestade. Eu sou filho adotivo do jardineiro Jackson Begani. Ele fez uma reverência ao se dirigir à rainha. E como você foi adotado, meu jovem? A rainha continuou a questionar Trevor. Vossa Majestade, meu pai me disse que me encontrou chorando dentro de um cesto de palha quando houve uma invasão de inimigos no reino. Sem saber de quem era filho, resolveu me criar e eu sou grato a ele por isso. Os olhos da rainha se encheram de lágrimas ao olhar como seu filho era belo. E eu também sou grata a ele por cuidar de você por todos esses anos. Qual foi o nome que ele deu a você, meu filho? Trevor Begani, Majestade. Ele respondeu, sem ainda entender tudo direito. O nome Trevor pode permanecer, mas você é um Brassard, o príncipe de Sirion. E, virando-se para todos, disse: de hoje em diante,
todos aqui presentes se dobrarão diante do príncipe Trevor Brassard, o príncipe de Sirion. Olhando novamente para Trevor, disse: venha para o palácio, pois lá é a sua residência, e pode trazer a família de seu pai adotivo. No palácio, ele terá um lugar de honra e gratidão por ter cuidado tão bem de você, meu querido filho. A rainha, com o coração comovido pela verdade, deu sua bênção ao casal. Eu sei o que é perder algo precioso, Areta, disse Catarina suavemente. E agora tenho a chance de redimir aquilo que perdi. O reino de Sirion é seu, meu filho. Aquele que havia sido um simples jardineiro, um homem desconhecido, agora era um príncipe. E ao lado de Areta, Trevor tomaria seu lugar não apenas como herdeiro do trono, mas como o homem que ela amava. Eles estavam finalmente livres para viver o amor que sempre haviam desejado, sem mais barreiras, sem mais restrições. E sob as estrelas de Sirion, onde o destino os unira, o amor entre Areta e Trevor floresceu, não como um segredo escondido, mas como um farol de esperança e redenção para um futuro que agora lhes pertencia, provando que a vida pode nos trazer surpresas maravilhosas. Basta acreditar.